como eu faço para lidar com a necessidade de pertencer, que é uma das necessidades mais profundas do ser humano, e não me deixar levar pela necessidade de aprovação, de pedir permissão para os outros, de ser a linda, de ser aquela que quer agradar todo mundo. Esse é um dilema muito importante, muito profundo, que todo ser humano passa. E hoje eu tô aqui para trazer um caminho diferente que pode abrir a sua mente nesse assunto. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabi Schisato e aqui a gente fala sobre assuntos terapêuticos, mas não é só terapia, é vida. Hoje a gente vai falar então sobre essa nossa necessidade de agradar o outro. Nos meus estudos recentes, que eu tô sempre de olho, em estudos que são que falam sobre o nosso comportamento, sobre como melhorar a nossa vida de alguma maneira, eu me dei de frente e encontrei esse dilema, a gente pode chamar de dilema. O ser humano tem uma necessidade profunda, inerente de pertencimento. Inclusive, alguns pesquisadores dizem que essa necessidade de pertencimento é uma das coisas que ajudou na nossa evolução enquanto Homo sapiens, digamos assim, Acontece que quando a gente tá no lado sombra, no lado negativo dessa necessidade de pertencimento, ela chega a se tornar uma dependência do olhar de aprovação do outro. E o que tem de negativo nisso? A gente começa a se moldar para que sejamos mais gostáveis, Para que sejamos mais agradáveis, para que a gente não traga nenhum choque, para que a gente não frustre o outro, para que a gente não deixe o outro chocado, não deixe o outro desconfortável com a nossa presença e com as nossas escolhas. Só que aí a gente entra em um grande paradigma, que é o seguinte: agrado todo mundo, tenho essa aprovação social, tenho esse pertencimento e me desagrado, ou desagrado algumas pessoas, deixo um pouco de lado essa aprovação social e fico ali meio incomodada, com medo de não pertencer. Esse medo de não pertencer, gente, ele chega a ser visceral, porque ele era importante para nossa sobrevivência lá atrás, Pra gente sobreviver na floresta, pra gente sobreviver quando a gente andava em pequenos grupos, era uma necessidade de sobrevivência pertencer. Se o grupo te abandona, Se o grupo te larga, você fica ali à mercê das ameaças e muito provavelmente, se você tem alguma dificuldade de caçar, se você tem alguma dificuldade, aquilo poderia levar até a sua morte. Inclusive tem uma história, Em 2019, dezembro de 2019, eu participei de um retiro na África do Sul, bem lá no sul da África do Sul, pertinho do Moçambique. E nesse retiro a gente viu uma série de animais, enfim, e um dia a gente foi ver uma leoa. Às 4 da manhã, os rangers ali do nosso acampamento avisaram: vamos, tem uma leoa aqui perto. Eu saí de pijama, eu tenho fotos inclusive para comprovar isso. Eu saí de pijama para encontrar essa tal leoa que estava próxima ao nosso acampamento. E é muito raro a gente ver um leão sozinho, E aí chegamos lá, a leoa estava sozinha e eles explicaram para nós que como ela era uma leoa mais velha, muito provavelmente aquela matilha, acho que é matilha de leões, aquela matilha que andava junto com ela acabou deixando ela para trás, porque ela estava se tornando muito mais um peso para aquele grupo do que uma ajuda. Ela não estava mais contribuindo, ela não estava mais ajudando. E nossa, chegar àquela conclusão foi muito triste para mim. Eu pensei: meu Deus, eles vão largar ela aqui sozinha para morrer porque ela não está ajudando mais, Tudo que ela já ajudou e tudo que ela já contribuiu, mas essa é a lei da selva, a gente não pode interferir, Tá dentro ali das leis deles e das capacidades deles e dos combinados ali daquele grupo, que a gente não pode interferir. Aliás, um dos maiores aprendizados desse retiro na África foi esse, de que a gente não pode interferir nas coisas, no fluxo natural das coisas ali. A gente não pode ficar com dó de um bicho que está sendo atacado, a gente não pode ficar, porque é a lei natural ali daquelas coisas.
fui longe, fui lá nesse retiro da África para trazer para você exatamente esse medo que a gente sente, né? De ser deixado de lado, de ser abandonado, quando a gente sente que as pessoas podem não entender algo que a gente gosta, algo que a gente faz, quando a gente sente que a nossa tribo vai nos abandonar. E quando a gente começa nesse caminho do autoconhecimento, quando a gente começa a despertar, a conhecer mais sobre nós mesmas, sobre como funciona o universo, aqui muitas das que me ouvem são terapeutas holísticas, a gente entra num período em que a nossa tribo atual, muitos não entendem o que a gente faz, não entendem o que a gente gosta e não estão ali na mesma vibe que nós. Só que a nossa nova tribo, aquelas pessoas com quem a gente vai se encontrar, aquelas pessoas que têm coisas em comum com a gente, onde a gente vai compartilhar nossos gostos, a gente ainda não encontrou essas pessoas. E aí a gente fica em um hiato, né? Sem tribo nenhuma, sem ninguém. Por isso que tanta gente fala que o caminho do autoconhecimento pode parecer um caminho muito solitário. É porque realmente, em uma fase desse caminho, ele vai estar solitário. O que a gente não pode permitir é que isso se torne a regra. É que você se torne tão acostumada a não ter que lidar com ser humano nenhum, que você não queira mais lidar com ninguém na sua vida. E isso foi inclusive comprovado por um estudo entre primatas, que os primatas que participam de grupos maiores, ou seja, os primatas que têm que lidar com mais outros primatas, eles chegam a ter um cérebro mais desenvolvido do que os primatas que vivem com maior isolamento. Então, ter que entender o outro, ter que ter empatia, ter que desenvolver habilidades sociais e relacionais faz bem para a nossa mente, desenvolve o nosso cérebro. Então, o que eu quero trazer aqui para você? Um questionamento importante. Quando a gente vê essa importância crucial de ser aceito, né, em um grupo, de pertencer a um grupo, muitas vezes a gente começa a se colocar em caixinhas, né? A gente começa a se podar, a gente começa a não assumir o que a gente gosta, a gente começa a fazer um personagem que seja querido, que seja aceito, que não dê trabalho nenhum, que não incomode, para que a gente não seja expulso daquele grupo. Só que isso também adoece. A gente tem que criar esse personagem, usar uma máscara que a gente não é, a gente tem que fazer coisas que a gente não gostaria de fazer, deixar de fazer coisas que seriam maravilhosas pra gente, só pela validação do outro, só pela aceitação do outro, nos faz mais mal do que bem, também é um jeito de se ferir. E aí, refletindo sobre isso, eu resolvi escrever aqui algumas coisas que eu acho que podem ajudar a gente a encontrar esse meio do caminho entre, sim, entender que o pertencimento é muito importante, mas sem deixar de ser quem eu sou para pertencer. Qual que é o primeiro passo, então? Eu anotei aqui para compartilhar com você. O primeiro passo, né, qual que é a cura pra gente curar essa linda? Quem é a linda, né? Que eu brinco, eu falo isso em muitos dos meus vídeos. A linda é aquela que vive para agradar todo mundo e nunca agrada a si mesma, né? O ser humano evita ser expulso ali do seu grupo a qualquer custo. Então, como que eu curo essa linda? O mais importante é que você consiga se sentir amada por ser quem você é, se sentir segura por ser quem você é e se sentir considerada, se sentir levada em conta. Mas Gabi, você disse que não é para eu esperar nada do outro, então como que eu vou fazer isso? Você vai começar por você. Tem uma frase do Gasparetto, que para mim é uma das melhores frases que ele já falou, que diz o seguinte: a vida te trata como você se trata. Então, se você começar a respeitar a sua originalidade, se você começar a se amar por quem você realmente é, se você começar a se sentir segura por ser quem você realmente é, se você começar a se sentir considerada,
levada em conta, você primeiro, se você fizer isso por você na sua vida, isso começa a gerar um efeito de ondas, isso se reflete nas pessoas ao seu redor. Então, eu quero te convidar para você sentir isso um pouquinho aqui comigo. Onde quer que você esteja, se você estiver ouvindo esse podcast ou se você estiver assistindo esse vídeo, senta, feche os seus olhos, inspira profundamente, coloca uma mão aqui no alto do seu peito e se pergunta: como que é? Qual é a sensação de me sentir amada por ser quem eu sou? Sem precisar me podar, me adaptar, me encaixar, ser quem eu sou do jeito, exatamente do jeito que eu sou agora. Como seria ser amada por ser quem eu sou? Deixa o seu corpo te mostrar. Como seria estar em segurança sendo quem eu sou? Como seria se eu fosse considerada? Como seria se eu fosse levada em conta? Como que é levar em conta a minha opinião? Ser vista, ser enxergada, ser ouvida, ser escutada. Como que é ser uma contribuição para todos os grupos que eu participo, somente sendo quem eu sou? Pela energia que eu trago, pela presença que eu trago. E tudo aquilo que eu faço é bônus, tudo aquilo que eu faço é extra. Ser quem eu sou, a expressão de quem eu sou, é uma contribuição para todos os grupos que eu participo. Como que você se sente falando isso para você? Eu sou uma contribuição incrível, uma contribuição fantástica. Eu sou uma contribuição maravilhosa em todos os grupos que eu participo, só por existir, só por ser quem eu sou. O que eu faço, então, nossa, é bônus, é extra. Como que você se sente? Esse é o meu convite para você todos os dias se lembrar e se convidar para ser essa contribuição para você e dentro desse grupo. Se lembrar de que você está segura sendo quem você é. Se lembrar de que você é amada sendo quem você é. E se estiver muito difícil de sentir isso, pede ajuda. Pede ajuda para sua equipe de suporte energético, seus anjos, arcanjos, mestres, mentores, guias, guardiões. Pede ajuda para Deus, para o Criador, para que Ele te ajude a sentir tudo isso. Porque isso vai curar esse espaço, essa ponte que fica entre quero pertencer, mas tenho que me tornar outra pessoa para isso. Isso cura esse dilema dentro de você. E claro, se você for Theta Healer, pega tudo isso aqui que eu falei, transforma em downloads, transforma em mudança de crenças, que com certeza você vai ver aí benefícios incríveis, muito positivos na sua vida. Me conta, por favor, aqui nos comentários do vídeo, ou se você está ouvindo no podcast, me chama lá no WhatsApp, @GabiSkisato em todas as redes. Me chama, o link do meu WhatsApp tá lá no meu Instagram, me conta na DM do Instagram como que você se sentiu depois de fazer essa reflexão, esse exercício aqui comigo, e também compartilha esse vídeo, esse áudio com as pessoas que você acha que precisam sair desse dilema de ser a pessoa que tenta agradar todo mundo e nunca agrada a si mesma, tá bom? Até o nosso próximo encontro.